eu aprendi que a pregação do Evangelho, ela tem um impacto muito grande na realidade da nossa vida. A pregação do Evangelho, o Evangelho pregado, não o Evangelho fechado em qualquer lugar. O Evangelho pregado, ou o Evangelho lido, entendido, praticado, ele exerce um poder influenciador muito grande na vida de uma pessoa. E eu quero que você entenda, irmãos, eu não gosto de usar essa frase porque ela se torna banal de tanto que usa ela para tudo. Mas eu não tenho outra frase, eu vou usar ela mesmo. O Evangelho, quando nós conhecemos ele é um divisor de águas realmente, literalmente, na vida de uma pessoa. Uma pessoa com o Evangelho é uma pessoa sem o Evangelho é outra, e uma pessoa que pensa que está com o Evangelho é outra completamente diferente. E nós temos que diferenciar uma da outra. Para quê? Porque a Bíblia, irmãos, existe os falsos profetas, existe os falsos mestres. A Bíblia fala do falso evangelho, porque a Bíblia ela fala de tudo aberto. Então existe o falso profeta, existe o anticristo. E tudo isso, irmãos, nós precisamos entender aqui, não lá fora. É aqui que nós entendemos. E por que eu escolhi esse tema aqui para hoje? Um guerreiro medroso. Porque nós somos isso. Porque a igreja de Cristo é isso aqui. É uma igreja guerreira medrosa. Porque o povo de Deus, porque o povo que o Senhor chama, é um povo guerreiro, mas medroso. Você já viu, quando nós estamos em luta, quando nós estamos em guerra travada, seja família, seja financeira, seja doença, seja profissional, seja pessoal, quando a pessoa está em guerra, se ela não adquirir, se ela não conquistar confiança em Deus, porque se a gente analisar a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele tinha condições de fazer determinadas coisas, mas ele não fazia. Quem fazia eram os escolhidos. Quem tinha que fazer eram os escolhidos. Aí você pega muitos exemplos da Bíblia. O maior, Moisés. Deus, irmãos, ele te chamou para você resolver o seu problema e os problemas que estão à tua volta. Ah, calou, não deu glória a Deus, não deu amém, não deu nada, porque é você que tem que resolver. Porque é você que vai ter que resolver. Está entendendo? Diga, ô glória. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele disse para Deus que era o menor. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele disse que era o menor. Josué, Deus teve que falar 2 vezes com ele. Seja forte e... Gideão, ele foi chamado por Deus, mas quando Deus falou para ele o plano, ele recua. Olha para mim, igreja. Você é quem tem que lutar. Você é quem tem que guerrear. Porque o Senhor te escolheu, não foi para você ficar passeando
e rodeando a terra. Quem passeia e rodeia a terra é um que não é mais de Deus. Era, foi, mas não é mais. Então Deus não nos chamou para nós ficarmos passeando nessa terra, para nós ficarmos rodeando essa terra, para nós ficarmos desejando esta terra. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para guerrear contra ela. Deus nos chamou para lutar contra ela. Deus nos chamou, irmãos, para nós formarmos o exército de Deus contra o exército do mundo. Está entendendo isso? E não adianta, irmãos, pensar outra coisa, porque não vai chegar em lugar nenhum. Gideão, ele começa a dizer para Deus, a partir do momento que ele recebe, porque ele tinha ouvido falar das maravilhas que aconteceu no passado com os antepassados dele. Ele ouviu falar das maravilhas como nós também estamos ouvindo falar, estamos lendo, vendo na palavra de Deus o que Deus fez no passado. Cadê o Deus que abriu o mar na tua vida, na minha, na nossa vida? É o que Gideão estava falando. Cadê o Deus que curou cego? Cadê o Deus que ressuscitou mortos? Cadê o Deus que fez tantos milagres que a Bíblia fala que se fosse relatado, não caberia nesse mundo os livros dos milagres que o Senhor realizou? Cadê esses milagres na nossa vida? Foi isso que Gideão contestou com o anjo que apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Está entendendo? Valente de quê? Se a gente bem pensar, o que Gideão estava fazendo antes do anjo aparecer para ele? Por que o Senhor chama Gideão de valente, de guerreiro? O que Deus precisa para usar uma pessoa? Ponto de interrogação aqui, está pairando aqui dentro. Está entendendo, igreja? São muitas perguntas, mas eu tenho todas as respostas para vocês. Amém? 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 A resposta é simples. O que Gideão estava fazendo antes do anjo aparecer para ele? Vamos ler? Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tantas multidões que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Amém? Olha para cá agora. Deixa aberto aí. Aqui está dizendo o que nós passamos hoje. Gideão e a sua parentela, a sua terra, eles plantavam, mas não colhiam. Eles compravam, mas não usufruíam. Hoje, os trabalhadores fazem o quê? Trabalham, mas o dinheiro não rende, não dá para fazer nada.
a pessoa não faz nada, a pessoa não tem nada, a pessoa não conquista nada, e ela trabalha 30 dias e o dinheiro não dá para nada. E ela não consegue fazer nada. Presta atenção. Mas a história de Gideão, ela diz, por que Gideão e a sua terra estavam passando o que eles estavam passando. Está no versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha para mim agora, pode fechar a Bíblia assim. Fecha ela, deixa no seu colo aí. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E foi o próprio Senhor que os entregou nas mãos dos midianitas. Mas o mesmo Deus que fez isso, e a gente pode questionar também, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Hoje nós temos que ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado quando você for fazer uma análise da sua vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque Deus está permitindo. Deus usou os midianitas para disciplinar Gideão e toda a sua casa. Deus usou os midianitas para disciplinar eles. E esse mesmo Deus que a gente sempre diz, Deus é o mesmo ontem, a pessoa só lembra disso na hora da bonança. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos milagres que Deus fez. Mas o mesmo Deus que disciplinou no passado, é o mesmo Deus também que disciplina hoje. Está entendendo isso? É o mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos fazer uma análise daquilo que está acontecendo na nossa vida. E eu quero que você entenda, irmãos, que Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Você não está por acaso aqui. Você não esteve por acaso no primeiro dia que você ouviu falar do Evangelho, do Filho de Deus. Não. Deus tem um propósito e Deus tem um plano. Amém, igreja? O problema é que no decorrer da caminhada, do caminho, né? Eu sou o caminho. O problema é que quando nós estamos caminhando, acontece que as pessoas se perdem. Se perdem pelo caminho. Ficam pelo caminho. Desistem no caminho. O problema é aqui, no caminho. Porque se nós aceitássemos Jesus, nos arrependêssemos de todos os pecados, abríssemos nossa boca para declarar, somos pecadores, eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida, e declarasse Cristo como Senhor da minha vida e Salvador, e morresse naquele momento, tu estava salvo. O problema é que se nós confessássemos com a boca, arrependesse com o coração, batizasse com o corpo e morresse, mas isso não acontece. Quando acontece o arrependimento, a confissão, o batismo, para onde você é transportado? Você pode responder? O que acontece quando uma pessoa se arrepende, confessa e batiza? Ela é transportada para onde? Fala forte, irmão. Ela é transportada para o caminho.
É aquele mesmo caminho que Deus transportou o povo de Israel. Está entendendo isso? Sim ou não? Então presta atenção, igreja. Porque Deus, quando Ele chamou Gideão para resolver a situação ali naquele momento. Mas quem era Gideão? Quem era Gideão para resolver? Aí você me questiona. Como que eu vou resolver o problema da minha vida? Não depende de mim. Tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que nós temos que resolver, mas não depende de nós. Aí nós temos que tomar outra providência. Quem é que não fica debilitado com um problema? Quando se levanta um problema, seja ele de que grau for, quem que não fica debilitado com um problema? Me responda, olha para cá, irmão, presta atenção no culto. O culto você tem que estar atento. Quem não fica debilitado? Assim Israel ficou muito tempo debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fizeram o quê, igreja? Você pode falar forte, igreja? Fizeram o quê? O que você faz quando você está no estreito? Não. Você se desespera. Você se ira. Você se revolta. Você fica com raiva. Você deixa de orar. Você deixa de vir para a igreja. Você abandona a palavra. E aí o que você vai tentar fazer? Você vai tentar resolver o problema. Só que nós não conseguimos resolver nada. Moisés não conseguiu nada se não fosse Deus. Josué não conseguiu nada se não fosse Deus. Gideão não conseguiria nada se não fosse Deus. Tanto que Deus termina aqui o texto que nós lemos até o 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você sabe o que isso significa? Aqui Deus está dizendo que Gideão ia lutar com 1 milhão de homens como se fosse um só. Quantos problemas você tem para resolver? Quantas áreas da sua vida que passa por dificuldade? Quantas coisas acontecem na sua trajetória, caminho, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, século a século, até o Senhor arrebatar a igreja? Quantas lutas você tem, quantas dificuldades você tem? Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas elas. Todas elas. Só que nós temos que lutar com as armas corretas. Que não dá tempo eu falar tudo aqui, mas as armas corretas estão lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, onde fala da armadura de Deus. Ali é a arma correta. Efésios 6, 10 em diante. Amém, igreja? Então Gideão, ele disse assim: cadê as maravilhas que nossos pais nos contavam? Cadê o Deus que a Bíblia conta? Cadê o Senhor Jesus? Jesus não está morto. Ele já ressuscitou. Ele está lá diante de Deus. Ele está lá à direita de Deus. Se é em pé, se é no outro trono, eu não sei. Mas ele está à direita de Deus. Então, esse mesmo Jesus, ele disse: no mundo teria aflição. E ele disse para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo.
Então, irmão, preste atenção no que Deus está querendo te dizer nessa noite. Ainda que você esteja nessa situação, ainda que a situação esteja desta maneira, ainda que as coisas estejam desta forma, ainda que você não está vendo como vai sair dessa, como vai resolver essa, você tem que fazer como Gideão e a sua casa fez. Buscar o Senhor. Quem chamou Gideão de valente foi o Senhor. Está entendendo isso? Então, presta atenção, porque Deus, Ele não trabalha com covardes. Ele não trabalha com medrosos. Ele não trabalha com tímidos. Por mais que Ele chame covardes, medrosos e tímidos, Ele chama todo esse povo. Mas quando Ele chama, Ele vai mostrar, ensinar como que é para fazer. E é o que Deus está mandando te dizer nessa noite. Está com problema? Aí que você tem que se levantar. Está com problema? Aí que você tem que congregar. Está com problema? Aí que você tem que clamar. E a Bíblia está repleta de exemplos. Eu não estou aqui para citar todos, senão eu vou perder as mensagens. Mas tem um na Bíblia que tentaram impedir ele de chegar até Jesus. Uma que tentaram impedir ela, mas ela venceu. Teve outro que tentaram calar ele, mas quanto mais mandava ele calar, mais que ele gritava. A mulher, quanto mais debilitada ela ficou, mais força ela adquiriu, sabe lá da onde, para ir até onde Jesus estava. Uma teve que ir até Jesus, o outro Jesus mandou chamar ele, mas ele também foi até Jesus. O que isso significa? Que você precisa ir até Jesus, gritando. Amém, igreja? E não ficar calado esperando as coisas acontecer com a boca aberta. Porque quem fica com a boca aberta corre o risco de Deus derramar, mas também corre o risco de Satanás derramar. E com certeza Satanás derrama primeiro. Então para de ficar com a boca aberta olhando para cima. Está entendendo, igreja? Eu vou falar de novo. Eu sou de um tempo, e não tem muito tempo isso não, mas eu sou de um tempo que quando a pessoa tinha problema, ela fazia campanha em cima de campanha até resolver o problema dela. O problema é que hoje em dia a pessoa está perdendo o que ela mais teria que adquirir. O problema é que as pessoas estão perdendo o que mais elas tinham que ter. O que, pastor? Paciência. Elas estão perdendo isso. Paciência. E a paciência, quem consegue ter, é a obra mais perfeita da vida de uma pessoa. Isso quem diz é a Bíblia, não sou eu não. A tribulação produz a paciência. E a paciência é a obra perfeita. Quem consegue ter paciência, consegue ser perfeito. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Ah, não existe perfeito. Existe sim. Existe. Ah, não existe pessoa perfeita. Existe sim, porque a Bíblia diz que a perfeição vem com a paciência. Então, quem é paciente é perfeito. Não é eu que estou dizendo. Não adianta ficar me questionando. É a Bíblia. Quer ser perfeito? Começa a buscar a paciência. Você está entendendo, igreja? Talvez tenha aqui pessoas aqui que estão pensando na vida agora. Certa vez da minha vida, se eu tivesse tido paciência, hoje eu não estaria assim. Deve ter gente aí agora pensando na vida que passou. Se a Bíblia fala, pode crer. Amém, igreja?
Então fala para quem está do seu lado assim, fala assim, se a Bíblia está falando, então pode fazer. Aleluia. Amém, igreja?